Matriz Gucci. Eu analisei dezenas de questões sobre esse assunto que caíram nos certames pelo Brasil. E o resultado é essa aula que você vai ver agora. Uma aula completa, toda teórica, com exercícios para você praticar. Então, se você quer aprender sobre matriz Gucci, ou matriz Gucci, como alguns gostam de falar, vem comigo agora que você vai aprender tudinho de olho na tela. Se você já conhece meu método didático, sempre começo no centro da tela colocando o nosso assunto, matriz Gucci. Como é que a gente vai aprender esse assunto hoje? Primeiro, eu vou começar com uma introdução. E nessa introdução, a primeira coisa que eu sempre me pergunto é o que é. Afinal de contas, o que é matriz Gucci? A resposta primeira que vem na minha cabeça é que ela é uma ferramenta. Sim, a matriz Gucci é uma ferramenta. Mas uma ferramenta para quê? Para qual finalidade? Uma ferramenta para priorização. Então veja, dentro de uma organização há muitos problemas que precisam ser resolvidos. Mas a pergunta é, que problema resolver primeiro? Aí a gente tem a matriz Gucci, que vai de fato trazer uma forma de eu priorizar os problemas para ver quais são esses problemas que merecem a minha atenção na resolução deles antes dos demais. Quais são os problemas que devem ser priorizados? Então, algo básico para você saber sobre a matriz Gucci é que ela é para isso, para priorizar a resolução dos problemas. Voltando para cá, o nome é matriz Gucci porque ela vem dos seus 3 critérios, que é o critério de gravidade, urgência e tendência. A gente vai falar sobre esses critérios melhor já já. Essa matriz Gucci, onde é que ela pode ser utilizada? Em muito lugar. Ela pode ser usada em projetos, pode ser usado, como eu já falei, na resolução de problemas, pode ser usado e é muito usado no planejamento estratégico. Ela pode ser usada em qualquer lugar, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, em órgãos públicos, tribunais, prefeituras, câmaras. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina o seguinte problema, eu vou citar 2 problemas aqui, tá? Imagina o problema 1, vazamento no teto de um hospital. No teto de um hospital. Imagina o problema 2, impressora do hospital quebrada. Impressora quebrada. A matriz Gucci ela vai dizer qual desses problemas tem prioridade na resolução. Ela vai dizer, por exemplo, claro, que é o vazamento que tem prioridade ao invés do conserto da impressora quebrada. E aí talvez agora você fale, ué, Alan, mas isso não é óbvio? Esse exemplo pode ser óbvio, mas tem milhares de problemas dentro de uma organização e nem sempre é tão óbvio assim qual é o problema que dá mais problema, se eu posso dizer assim. Então, dentro dessa complexidade toda de possibilidades, a gente precisa de uma ferramenta que vai me dizer onde eu tenho que trabalhar primeiro para resolver, beleza? Agora, vamos entender esses critérios de gravidade, urgência e tendência. Vem comigo. Mas antes disso, aliás, faltou eu falar do autor. Eu vou apagar o Gucci daqui, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho, e vou colocar quem foi o autor dessa ideia. A gente tem, na verdade, autores. São 2 autores, que é o tal de Charles Kepner e o outro chamado Benjamin Tregoy. É importante também falar o ano que essa ferramenta ela foi pensada. Foi lá na década de 60. Alguns falam década de 80, mas o consenso é década de 60. Então, como é que funciona essa parada toda? Vou puxar aqui um outro ramo, aonde a gente vai falar do propósito dessa matriz Gucci. E aqui no propósito, eu quero que você entenda o seguinte. Logicamente, você já entendeu que o propósito é resolver problemas. Seja ele na gestão de projeto, de processo, no planejamento estratégico, onde quer que seja. O propósito, na verdade, como é que resolve esse problema? Priorizando racionalmente quais problemas precisam ser resolvidos primeiro. Então aqui eu gostaria de citar que você não precisa se prender a problema. Vai resolver problema. Não necessariamente resolver problema, mas também priorizar ações. Não é um problema, mas o que a gente vai fazer primeiro, né? Priorizar atividades, etc. Essa ferramenta ela vai ajudar a otimizar
a tomada de decisão. Afinal de contas, o gestor vai poder decidir sobre o que é mais importante fazer. Vai ajudar ele a ter uma lista de prioridades. E, inclusive, eu vou até colocar aqui, ó, ajuda a ter uma lista de prioridades. E aqui nessa parte de prioridade que é muito interessante, porque a gente tem essa prioridade, ela é igual à multiplicação da gravidade vezes a multiplicação da urgência vezes a multiplicação da tendência. Quando a gente está falando de matriz Guth, a gente vai ter uma pontuação de 1 a 5 para cada um, para G, gravidade, U, urgência e T, tendência. Então, eu vou até colocar aqui, ó, 1 a 5. E aí, conforme você vai dando as notas, gravidade é 1, qual é? De 1 a 5, qual é? É 3. Urgência é 5. Tendência é 2. Aí você vai ter 3 números e você vai multiplicar esses números para poder priorizar. Eu vou te mostrar isso com mais calma daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Algumas questões, principalmente da Fundatec, elas querem que você saiba quem foram esses autores, tá? Costuma cair, eles costumam cobrar, costumam misturar nome de autor, então grava o nome desses caras aí. E nesse momento, na verdade, eu já quero te dizer que a gente tem, olha aí na tela, esse material. Esse material, é o material que a gente sempre começa aqui, né? Ó, gestão estratégica, aí ele vai ter a introdução, vai ter a origem e o propósito, é toda a parte textual, né? Vai falar dos critérios, vai falar aí de como calcular a prioridade, etc. Depois a gente vai ter exercícios que a gente ainda vai fazer aqui nessa aula, tá? Professor, eu quero esse material. Como que faz? Esse material está disponível aí abaixo do vídeo para você fazer o download. Se você tiver no ADM Academy. O ADM Academy é a minha área de membros. Quer ser meu aluno? Entra no ADM Academy e aí você vai poder baixar esse material que está embaixo do vídeo no ADM Academy, tá bom? Beleza? É só entrar e fazer parte. Se você não tá, se você está assistindo esse vídeo em outro lugar, faça parte do ADM Academy. O link deve estar por aí por perto, aí embaixo, aí na descrição, aí no comentário. Em algum lugar está o link para você fazer parte, tá bom? E agora sim, a gente precisa começar a falar de fato dos critérios. Porque eu tenho 3 critérios, que eu vou jogar até para cá. Ó. Eu tenho o critério G, que é a gravidade. Eu tenho o critério U, que é urgência. E tenho o critério T, que é tendência. Veja bem, toda situação para resolver, ela ou vai ter gravidade, ou urgência, ou tendência. Como assim? Ou essa situação ela causa um grande impacto, ou seja, ela é muito grave. Ou essa situação ela precisa ser feita logo, ela é muito urgente. Ou essa situação, se não resolver, ela com o tempo ela vai piorar. Ou seja, ela tem uma tendência de piora. Então, nesse caso, eu coloco aqui que a gravidade ela é o impacto do problema. Essa palavra impacto, ela aparece muito nas questões, tá? Impacto é gravidade. A urgência, ela é o tempo disponível para resolver o problema. Tempo disponível. E a tendência é o que a gente chama de potencial de agravamento. Quer dizer, se eu não resolver esse problema, ele vai se agravar? Quanto ele vai se agravar, né? Então, quando eu falo de gravidade, normalmente a pergunta... vou fazer aqui uma matriz Guth para resolver, para priorizar meus problemas. Quando eu falo de gravidade, é assim, o quanto isso me impacta, né? O quanto impacta a minha vida. Porque, por exemplo, vou até colocar aqui na tela. A gravidade da coisa, ela pode ser alta, ou seja, ela impacta muito, ela é um total risco para a organização. Ela pode ser média, ou seja, ela vai afetar, ela vai impactar, mas vai impactar parcialmente. Ou ela pode ter baixo impacto, ela pode ser uma gravidade baixa, ou seja, ela pode esperar, né? Por exemplo, o que seria uma prioridade alta? Seria, por exemplo, se aconteceu um vazamento de dados na minha empresa. Isso causa um grande impacto, isso tem grande gravidade. Então eu preciso resolver logo. O que seria uma gravidade média? Aconteceu um problema num setor específico da empresa. Não está atrapalhando os demais, mas aquele setor ele precisa ser visto, ele precisa de uma certa atenção. Aí é uma gravidade média. O que é uma gravidade baixa? Fizeram um relatório errado. Gravidade baixa. E aí você vai pontuar, né? Relatório errado, 1 ponto. Vazamento de dados, 5 pontos. Falha no setor, 3 pontos. Então você vai fazer essa pontuação, porque no final você vai ter que multiplicar. Aí você vai multiplicar pela nota dos demais. Então, por exemplo, o que vem a ser urgência, então? Eu vou colocar aqui, ó, só para sobrar mais espaço, eu vou apagar esse tempo disponível. Vou escrever novamente, só que aqui. Tempo
disponível. Então, o que é urgência? A pergunta que eu me faço para entender a urgência é: quanto tempo eu tenho para resolver? Qual é o tempo disponível que eu tenho para resolver esse problema? E aí você pode chegar à conclusão seguinte, que pode esperar. Ah, esse problema pode esperar, tá? Eu posso resolver ele daqui a, sei lá, semanas, um mês, 2 meses. Por exemplo, imagina que precisa atualizar um software, mas não é uma coisa urgente. Eu posso atualizar isso depois. Então isso é um problema de baixa urgência. Agora, pode ser que esse problema ele precisa ser resolvido em dias. Olha, em alguns dias a gente tem que resolver. Então ele já ganhou uma certa urgência. Por exemplo, é preciso fazer uma reunião com a equipe e essa reunião não pode mais esperar. Então recebeu uma certa urgência. Agora tem problema que tem que ser resolvido imediatamente. Imediato. Se ele tem que ser resolvido imediato, de forma imediata, então ele vai ter que ser resolvido em horas. Ou tem que ser resolvido no mesmo dia, no dia seguinte. Então ele acaba de ser um problema urgente. Por exemplo, a gente teve um problema de urgência muito grande nas vacinas. As vacinas tinham que ser entregues logo, tinha que ser feito logo na época da pandemia. Então era um problema urgente. Agora, qual é o potencial de agravamento? Aí não sobrou espaço nenhum para eu escrever, né? Deixa eu subir isso aqui mais um pouquinho. Pronto. Aí você pergunta, esse problema ele vai se agravar? Esse problema ele vai crescer? Aí você vai ter a seguinte opção. Não, esse problema ele não piora. Ele é um problema que está estável. Beleza. É um problema estável ou, de repente, ele vai melhorar sozinho, sem ninguém fazer nada. Então, não preciso me preocupar. Tipo, teve uma discussão ali entre dois colegas. Isso aí vai se resolver sozinho. Isso aí não é nada. Depende também do colega, né? Tem colega que eu vou te falar. Mas poderia receber uma pontuação 1 aqui, certo? Agora, não. Esse problema, ele pode piorar. Pode piorar. Mas se ele piorar, ele vai piorar moderadamente, né? Ele vai piorar, mas não vai piorar tão rápido, tá? Ele vai piorar moderadamente. Tipo, trazer um projeto. Isso é um problema que piora moderadamente. Agora, pode ser que esse problema agrave rapidamente. Aí lascou, né? Se não resolver isso, rapidamente isso aqui vai estar, todo mundo vai se lascar, né? E aí eu cito mais uma vez a nossa pandemia. A nossa pandemia, ele foi um problema que ele recebeu prioridade máxima pelos gestores públicos, né? Então, por quê? Porque ele era muito grave, ele era 5 nível grave, né? Ele tinha um impacto muito grande na população, então ele era muito grave. Ele era muito urgente, eu não podia deixar aquilo para resolver. Depois eu tinha que comprar vacina, eu tinha que trazer, fazer uma força-tarefa, eu tinha que criar hospitais momentâneos, né? Hospitais temporários. E ele, se não resolvesse, ia piorar muito rápido, né? Porque as pessoas estavam se contaminando. Então, você tinha um problema de gravidade, urgência e tendência 555. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Que é como a gente prioriza. Então, você tinha essas 3 variáveis, assim, muito fortemente, com apelo muito forte, com apelo muito alto. E aí nós tínhamos algo grande para fazer. Inclusive, agora, eu vou até puxar um novo tópico aqui. Mas antes, deixa eu te mostrar essa tabelinha aí. Essa tabela tá no material, tá? Você pode bater um print. E aí ele mostra aqui, né? Gravidade. Qual é o foco principal? É o impacto, né? Qual é o impacto na organização? Muita gente confunde com urgência. Não é. Gravidade não é urgência. Aí tem a urgência, que é o tempo para agir. Tendência, que é a evolução. Como vai piorar? E aí você tem essa tabelinha aqui, bate um print, né? Se você tiver o material, é só baixar que vai te ajudar. E aí, para finalizar, eu vou te ensinar a fazer esse cálculo, né? Algumas questões pedem para você fazer o cálculo, sabia? Isso é muito comum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você for priorizar, primeiro passo, você precisa listar os problemas. Quais problemas eu tenho para resolver, né? Quer dizer, antes de priorizar, você precisa saber quais são. Aí, no segundo passo, para você criar essa matriz GUT, você vai dar notas a esses problemas. Isso aqui na gravidade é 3, isso aqui na gravidade na urgência é 2, isso aqui na tendência é 5. Você vai dar essas notas. Depois que você deu as notas, você vai calcular. O cálculo, gente, é a multiplicação. Gravidade vezes urgência vezes tendência. O cálculo é essa multiplicação, tá? E aqui um parêntese. É multiplicação, não é soma, tá? Então você vai multiplicar a gravidade vezes urgência vezes tendência e vai ter um número. Aí você vai fazer isso com todos os problemas.
Gravidade vezes urgência vezes tendência. Gravidade vezes urgência vezes tendência. Você vai ver, vai multiplicar tudo. No final você vai ter um número para cada. E aí você vai saber que número é maior. Que aí vem o quarto ponto, né? Que é ordene. Ordene esses números. Ordene do maior para o menor. E aí você vai ter uma lista do que de fato é prioridade para você. Lembrando, gravidade, impacto. Se é alto, médio ou baixo. Urgência é o tempo que eu tenho para resolver. Se pode esperar, se eu tenho que resolver em dias ou se tem que resolver de imediato. E tendência é o agravamento. Se está estável, não vai piorar, não vai acontecer nada, vai resolver sozinho. Se pode piorar moderadamente ou se pode se agravar rapidamente. Em algumas questões, se costuma relacionar a matriz Guth com outras ferramentas, tipo a análise SWOT, mas não tem nada a ver com a análise SWOT, tá? A análise SWOT a gente já viu na aula, em outra aula, e a gente já sabe que tem a ver com oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, nada a ver. Alguns falam de análise Pestel, também não é. Outros querem comparar com ciclo PDCA, não tem nada a ver. Ou regra de Pareto, que é 80-20, não tem nada a ver, tá bom? Então, foque em entender que matriz Guth, ela prioriza problema. Para priorizar problema, priorizar ação, priorizar atividade, beleza? Agora a gente vai fazer algumas questões. Aliás, antes de fazer algumas questões, deixa eu ir na tela. Essas pegadinhas foi a que eu mais identifiquei quando eu estava fazendo as questões, tá? É invertir o critério, tipo assim, dizer que é urgência porque piora no tempo. Mas piora no tempo não é urgência, né? Porque é muito fácil, tem tempo. O que é urgência? Tempo disponível. Eu tenho que resolver logo. Mas o que é a piora no tempo? É a tendência. Então, muito cuidado, porque ele faz essa inversão de critérios. Às vezes, ele coloca vários problemas lá para você calcular e ele soma ao invés de multiplicar, que também está errado. Ou ele vai falar que tem, por exemplo, que Guth não é gravidade, urgência, tendência. Ele vai dizer, por exemplo, que U é utilidade, o que também estaria errado. Ele vai falar que os autores, vai pegar e dizer que, por exemplo, que os nossos autores são Charles Kepner e o Benjamin Trigoy. Ele vai dizer que são outros autores, ou ele vai trocar a pergunta para o critério, enfim. Você precisa aí saber identificar para você não ficar lascado, né? Vamos lá. Lembrando que esse material, ele tem esses exercícios, mas lá no final também tem um gabarito comentado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é responder a primeira questão. Vamos lá. Na matriz Guth, utilizada para classificar processos com oportunidades de melhoria, o fator urgência refere-se ao potencial de crescimento do problema, ou seja, a probabilidade do problema crescer com o tempo. Aí você já sabe o seguinte, se o problema pode piorar com o tempo, não é urgência. Urgência é tempo que eu tenho disponível para resolver. Esse piora com o passar do tempo é a tendência, por isso está errado. Questão 2. Uma organização identificou a necessidade de priorizar os problemas mais relevantes para alcançar seus objetivos estratégicos. Para isso, decidiu utilizar a matriz Guth, uma ferramenta amplamente adotada em processos de gestão e tomada de decisão. Essa matriz avalia os problemas com base em 3 critérios fundamentais. Quais são esses? Aí, gente, mamão com açúcar, né? Letra A, gravidade, urgência e tendência, tá bom? Aí veja como ele pega esses conceitos e ele muda, né? Tipo aqui na B ele fala gravidade, utilidade, temporalidade, que não tem nada a ver. Aí na C ele fala generalidade, que não tem nada a ver. Urgência e tendência tá certo, mas generalidade é errado. E aí na quarta, na D, piorou ainda, né? Ele fala generalidade, utilidade e temporalidade. Aí lascou foi com tudo, né? Mudou todos os nomes dos critérios. Vamos para 3. Bassan, 2018, define que matriz Guth é uma das ferramentas utilizadas na qualidade e que busca selecionar e classificar as atividades, problemas ou ações mais prioritárias. Até aqui, né? É isso mesmo. Levando em conta os impactos mais importantes do tema através de pontuações que devem estar claramente especificadas dentro de uma tabela de critérios. Segundo o autor, os critérios da matriz Guth são... Aí ele vai trazer os critérios e ele vai trazer a definição de cada critério e ele quer saber se está tudo certo. Vamos ver. Gravidade, né? Opção 1, gravidade. Deve-se considerar a intensidade e a profundidade dos danos que o problema pode causar. Certo? Certo, né? Intensidade, profundidade, isso aqui é impacto, tá? A gravidade da situação deve ser analisada, pois entender quais são os riscos e efeitos que a situação carrega é a base desse critério. Aqui, ok, certíssimo, né? Então, a primeira afirmativa realmente trouxe o que é a gravidade.
é essa intensidade, essa profundidade, esse impacto que pode causar na situação, o risco que pode trazer. Correto. 2, urgência. Vou colocar correto, vou colocar um V, né, aqui, né? Pronto, verdadeiro. 2, urgência. Deve-se considerar o tempo para surgimento ou piora das anomalias, das consequências ou dos resultados indesejáveis, levando em conta o prazo para a solução. Aí veja, aqui tá certo? Tá certo, mas aí você pode se perguntar, né? Professor, ó, deve-se considerar tempo para o surgimento ou piora das anomalias. Aí você pensa, piora é agravamento. Então, se é um agravamento, esse conceito aqui deveria ser o conceito de tendência, certo? Está certo, mas veja bem, a urgência é quanto tempo eu tenho disponível, ou seja, qual é o meu prazo para resolver. E aqui ele fala que eu devo considerar o tempo para o surgimento e que eu tenho que levar em conta o prazo que eu tenho para resolver o assunto. A palavra principal aqui que te faz considerar ser certo é que ele fala que é para levar em conta o prazo para a solução. Prazo é tempo disponível, isso é urgência. E aqui, por que esse aqui não é tendência, né? Por que eu não posso, embora é lógico que é confuso, mas por que eu não posso considerar isso aqui como tendência? Porque ele não está falando de como as coisas vão piorar. Ele não está falando de como as coisas vão se agravar. Ele está falando do tempo para surgir essa piora, ou para surgir essa consequência, ou para surgir esse resultado indesejável. Veja que é um pouco, sabe, questões de matriz Guth, tem muita questão que é muita pegadinha. Inclusive, eu até considero que poderia caber um recurso aqui, sim. Tá? Se for considerado essa questão como uma questão errada, poderia caber um recurso. Tá? Mas é muito provável que não passasse esse recurso. Porque quando ele fala lá do tempo de surgimento ou piora, ele não está falando de fato da piora. Ele não está falando de fato do agravamento. Ele só está falando do tempo para que essa piora, para que esse agravamento surja. Ou seja, isso ainda é urgência. Entende? É um pouco complicado, mas é isso mesmo. Então, essa questão aí, essa afirmativa também é verdadeira. Tendência. Pondera-se o desenvolvimento que o problema terá na ausência da ação. Ou seja, se ninguém agir, qual será a tendência do problema? Essa análise compreende o que pode acontecer com o problema se ele não for resolvido. Isso aqui sim é tendência, também é verdadeiro. Por quê? Porque aí ele fala do desenvolvimento que o problema terá. Vê que aqui ele não fala disso, tá? Ele não fala disso. Aqui ele fala o que pode acontecer com o problema se não for resolvido. O desenvolvimento que o problema terá. Qual é a tendência do que vai acontecer? Aí sim eu tenho tendência, certo? Beleza? Então, se eu for considerar isso aqui, o correto é a letra E. Todos estão certos. Inclusive, fica difícil de fazer isso aqui assim, né? Que a telinha não me deixa marcar, mas enfim, é a letra E, tá bom? Questão número 4. A matriz Guth é uma ferramenta utilizada para priorizar problema, beleza? Uma de suas dimensões refere-se ao potencial de crescimento do problema. A gente já sabe que ele está falando de tendência, né? Potencial de crescimento, de agravamento, de piora. Ou seja, a propensão de que ele aumente com o passar do tempo. Caso não seja resolvido imediatamente, o problema pode piorar. Ou de maneira brusca. Com base nessa definição, em qual dimensão da matriz esse critério se encaixa? Aí você já sabe que é tendência, né? Letra B. Questão número 5. De acordo com Guazelli e Charão, Charles Kepner e Benjamin Trigoy criaram a matriz Guth como uma proposta para priorizar a resolução de problemas tanto no ambiente interno quanto externo das empresas. Em relação às características da matriz Guth, analise as assertivas abaixo. Vamos lá, vamos ver as assertivas. Primeiro, é usada exclusivamente para analisar desempenho financeiro da empresa. Então, você já sabe que está errado, né? Ele não é usado exclusivamente para isso, nem é usado para isso, né? Ele é usado para priorizar problema. Então, aonde tem você já ignora, né? Essa aqui, que mais? E essa aqui, pronto. E A você já ignora. Vamos para o próximo. 2. Na matriz Guth, a urgência é um critério que avalia o tempo disponível para resolver um problema. Certo. 2 está certo. Aonde não tem 2, a gente também já ignora. Aqui, ó, letra D. Não tem 2. 3. A pontuação Guth de um problema é obtida pela soma das notas gravidade e tendência. Ele fala que é obtida pela soma. Não é soma, é multiplicação. Logo, a 3 também está errada. Aonde tem 3, você tira. Aí sobrou só 2 e 4, já marcaria como certo, mas vamos ver a assertiva 4.
Na matriz Gucci, a tendência é um critério que demonstra o potencial de crescimento do problema, ou seja, a propensão que ele aumente com o passar do tempo. Certíssimo? Então, é 2 e 4, é a letra C. E aí, eu vou deixar o 6 e 7 para você resolver. O 8 eu vou deixar para você resolver também, que está muito legal. Aí, veja, ele quer saber no 8 ó, qual projeto deve ser priorizado. Então, o que você tem que fazer aqui? Você precisa fazer o cálculo de cada um ó, desses projetos, fazer o cálculo. Você tem que seguir isso aqui que eu falei, ó. Listar os problemas já estão lá, né? Aí tem que ser dar as notas também já estão lá. O que você tem que fazer é calcular e ordenar. E aí, quando você calcular e ordenar, você vai saber qual é o problema que tem que priorizar. Então, aí fica com você resolver isso aí. 9 e 10 para você resolver, tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí você resolve em casa. Lembrando que se você quiser esse material, você pode baixar no ADM Academy. É só você se matricular e ser meu aluno lá, beleza? A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima!